E falando em situação inusitada, nós vamos falar agora de um acordo assinado pela Volkswagen, indenizando funcionários perseguidos pela ditadura. E quem traz as informações é o Alex Rufo. Oi, Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. É verdade, Denise, esse acordo foi assinado ontem entre a Volkswagen e os ministérios públicos do governo, ou seja, o federal, o estadual, de São Bernardo do Campo e também o Ministério do Trabalho, que procura reparar um erro que aconteceu na época da ditadura, entre 69 e 79, dentro da fábrica da Volkswagen contra funcionários da fábrica. Esses abusos, eles violaram os direitos humanos. Foi uma coisa muito pesada. Na época da ditadura, qualquer elemento, qualquer cidadão que fosse contra o regime militar, ele era considerado subversivo. Então, alguns funcionários foram demitidos, foram perseguidos, tiveram até dificuldade depois de encontrar emprego em outros lugares, ou seja, até por medo, né, de retaliação. E esse acordo ele foi fechado. O nome desse acordo, na verdade, é Compromisso de Ajustamento de Conduta, exatamente para proteger todas essas violações contra os direitos humanos. O acordo foi em 36 milhões e distribuído da seguinte maneira: 16,8 milhões para os trabalhadores ou os seus sucessores legais, né, que sofreram abusos nessa época. 10,5 milhões foram para projetos também de direitos humanos que protegem, na verdade, a memória para que isso não volte a acontecer. E 4,5 milhões para a Unifesp, que é a Universidade Federal, que vai passar a investigar a identidade de vítimas que foram enterradas de maneira anônima em valas comuns. Em 2016, a própria Volkswagen abriu uma investigação, contratou um cientista, um historiador chamado Christian Kopper, que fez um levantamento exatamente para apurar responsabilidades. E o que foi apurado à época que alguns seguranças da fábrica tinham ligação realmente com o regime militar, mas não veio nada de maneira muito concisa que existia uma participação institucional da fábrica. Com isso tudo, eu acho que vale lembrar, Denise, que é a primeira vez desde a época do nazismo que uma marca alemã ela aceita a responsabilidade e paga o ônus por um erro cometido dentro das suas fronteiras. E um erro no passado, né? Chama atenção pela demora, não é? Eu falar que é uma questão inusitada, porque são décadas, né, que passaram. Exatamente. Em relação a isso, ela reconhecendo a responsabilidade na época de ter ajudado os militares a identificar possíveis suspeitos aí de subversão, ativistas de sindicato. Exatamente. Que também não podiam atuar, não é? E ela reconhece isso tanto tempo depois. É verdade, a gente viu isso muito lá atrás, não dá nem para comparar, mas só para contextualizar. Nesse ano aqui, a gente teve a maior parte das grandes fábricas, das grandes montadoras, colocando todas as suas linhas de produção em prol de uma briga contra o coronavírus. Então, transformaram as linhas de produção para produzir equipamentos para os profissionais da saúde. E uma vergonha que aconteceu aqui, é um passado muito histórico mesmo, foi na época da Segunda Guerra Mundial, quando as próprias empresas alemãs, e aí, Volkswagen, BMW, Mercedes, o próprio Deutsche Bank, acabaram participando dessa história, até junto com os nazistas, colocando as suas linhas de produção para equipamentos bélicos, para tanques, a BMW para motores de aviação. O Deutsche Bank chegou a confiscar dinheiro dos judeus e também negociar ouro que eram retirados das casas dos judeus. Então, tudo isso foi reparado. Então, esses reparos históricos, eles são muito bons para a gente deixar realmente no passado e não virar isso uma caça às bruxas. O importante é o erro ser corrigido e não passar para frente. Por isso, uma boa parte desse investimento para preservar a memória. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que cabe a gente colocar no momento histórico, né? Inclusive que o Brasil está, porque recentemente se discutia se nós tivemos ditadura ou não, querendo uma revisão da forma como era tratado todo o movimento militar, aquela época em que o brasileiro não tinha direito de votar, o Congresso foi fechado e as pessoas eram perseguidas por posição política. E mesmo que não tinha posição política, por ser simpatizante apenas, de falar alguma coisa favorável ou contra o governo, já podia ser classificado como subversivo, né? Denise, na minha época mesmo de estudante, eu entrei na faculdade em 1975, fiz a escola politécnica na USP, tinham todos aqueles movimentos para derrubar o reitor. Sempre aconteceu isso. E existiam dois partidos
partidos, um pouco antes disso, que era só Arena e MDB, você deve lembrar bem disso. Quando se falava em Partido Comunista, era uma coisa totalmente legal, amigos meus foram presos. Então, mesmo que existisse um partido contra o governo, e ali na verdade nem MDB nem Arena eram contra o governo, né? Eram só dois partidos que existiam, mas o cara ia preso. Ou seja, existia o DOPS, o doicode, era muito fechado tudo isso. Para nossa sorte, ou seja, pela conscientização aí de políticos e da sociedade, o mundo mudou e tudo isso vem à tona e os erros são reparados. Isso fica o registro, então, desse acordo, um acordo histórico, não é, aqui no Brasil. Alex Rufo, obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.